eu estou implorando para você parar de economizar dinheiro? Não porque isso não funcione, mas porque se você focar demais nisso, na verdade isso vai te impedir de ter liberdade financeira e construir riqueza de verdade. Fiquei preso nessa armadilha por muito tempo. Vou explicar. Se você colocar 10 mil dólares em uma poupança agora, em 10 anos, esse dinheiro não terá o poder de compra de 10 mil dólares. Você terá cerca de 7.400 dólares. Sem gastar, a inflação tirou 25% do valor. Enquanto isso, investindo os mesmos 10 mil dólares, você teria mais de 25 mil dólares após 10 anos. É por isso que é praticamente impossível enriquecer apenas economizando. Quero explicar por que você deve parar de economizar dinheiro, o que fazer no lugar e o que realmente me trouxe liberdade. Ninguém realmente explica essa parte, mas quando você está economizando dinheiro, na verdade você está perdendo dinheiro. Por exemplo, se você coloca em uma conta poupança normal, ou em uma conta bancária comum que rende quase nada ou 0,5% ao ano, seu dinheiro está simplesmente perdendo de 3 a 4% ao ano. E se você olhar para quantos preços realmente subiram nos últimos 5 anos, foi muito mais do que isso, mas enfim. Então isso significa que nesse exemplo, depois de 10 anos fazendo a coisa certa que todos dizem para a gente fazer, você está perdendo 2.500 dólares. Se você faz seu dinheiro trabalhar por você, mesmo ganhando cerca de 10% abaixo da média histórica do S&P 500 investindo no básico, poderia ter mais de 25 mil dólares. Isso é uma diferença de mais de 18 mil dólares porque você não fez seu dinheiro render. Quanto mais você espera, maior fica esse abismo. Não estou dizendo que não precisa economizar. Ter um fundo de emergência e economizar dinheiro são essenciais. Metade do meu canal fala sobre viver de forma frugal e como isso foi um dos primeiros passos para sair de um emprego que eu odiava, ganhando abaixo da mediana salarial, até conquistar liberdade em cerca de 5 anos. É muito importante, mas você pode ficar preso nisso como aconteceu comigo. Se isso acontecer, nunca terá liberdade, mesmo sendo frugal e economizando dinheiro. Você pode cortar um monte de coisas que te dão prazer na vida, mas sua vida não vai realmente melhorar, mesmo que você esteja se esforçando muito para economizar dinheiro. É uma armadilha. Foi quando percebi o limite da frugalidade e os retornos decrescentes. Suponha que você ganhe cerca de 4 mil dólares por mês, mais do que eu ganhava. Você fica muito rigoroso, corta despesas, para de comer fora e de viajar. Você não está comprando cafés ou roupas novas. Cortou tudo. Você fica o mais frugal possível. Mas é claro, ainda precisa de uma casa, ainda precisa de um carro, ainda precisa aquecer sua casa, precisa colocar gasolina no carro, precisa de pneus, seguro. Você precisa comer. Talvez tenha pessoas que dependem de você. Tem família, filhos, seja o que for. E facilmente você pode chegar ao ponto de estar gastando cerca de 3.600 dólares por mês, mas você está gastando menos do que ganha. Você tem uma pequena margem ali. Você não está vivendo de salário em salário. Nesse estágio, você já está sólido. Economiza algumas centenas de dólares por mês e investe. Talvez consiga economizar ainda mais, chegando a 400. Dá para economizar mais 200 dólares por mês comendo só frango, arroz e feijão, mas chega uma hora que não dá para cortar mais nada. Os preços de alimentos, gasolina e carros seguem aumentando e há um limite para os cortes possíveis. E você chega nesse ponto de retornos decrescentes, onde precisa fazer cada vez mais esforço para economizar cada vez menos dinheiro depois que já cortou o básico. Então, digamos que você está economizando 350 dólares por mês. Não está acontecendo nenhuma grande emergência. As coisas estão indo bem. Se esse for o caso, você provavelmente nunca vai ter liberdade. E se tiver, vai ser daqui a uns 30 anos, provavelmente. Essa é uma armadilha na qual muita gente fica presa. Talvez seus números sejam maiores, talvez você tenha mais margem. Mas se você está em qualquer lugar desse intervalo, vai ser simplesmente impossível ter liberdade em 5 a 7 anos, se esse for o seu objetivo. Ou pelo menos, sabe, mesmo que você queira liberdade geográfica, eu vou falar sobre isso em um segundo. Se você quer, sabe, liberdade para viajar, gastar mais dinheiro, simplesmente aproveitar e viver sua vida mais cedo, e não esperar até a aposentadoria para curtir a vida, então é simplesmente impossível com esse caminho atual. Vai levar um ano para economizar 4.200 dólares. Se for preciso um fundo de emergência de 6 meses, que é o recomendado para evitar imprevistos, isso pode levar de 4 a 6 anos para ser formado antes de começar a investir. É literalmente insano pensar que você vai ter liberdade seguindo esse caminho atual. Então, frugalidade, embora seja ótima, embora possa criar uma margem, não pode ser a única coisa em que focamos. Antes de falar sobre aumentar a renda e acelerar a construção do seu patrimônio, tudo mudou para mim quando parei de focar em economizar 10 ou 50 dólares a mais. E comecei a perguntar, como posso começar a ganhar 500 ou 1.000 dólares extras por mês? É tipo 10 vezes mais eficaz. E agora vamos passar para a mudança de foco para aumentar a renda. Basicamente, depois que você chega a esse ponto em que reduz seus 3 maiores gastos, sua moradia, seu transporte, sua alimentação, você corta tudo o que pode cortar do básico, você precisa chegar ao ponto em que começa a ganhar mais dinheiro. Se você conseguir começar a ganhar, digamos, 2.000 dólares extras por mês, em um ano isso será 24 mil dólares.
Isso literalmente te poupa anos da sua vida por ter um pouco mais de esforço no começo. Aliás, se você está achando este vídeo útil, não se esqueça de deixar um like. Curiosamente, isso ajuda bastante o vídeo. Obrigado. Primeiro quero explicar por que investir, que antes parecia bom, ainda não é a solução. Não me entenda mal, economizar e investir dinheiro é positivo. Mas, pra mim pessoalmente, eu não quero ter liberdade só daqui a 30 anos. Queria ter essa liberdade nos meus 20 e poucos anos que alcancei, não indo pelo seguro, nem escolhendo o caminho lento, mas sendo diferente. Agora, vou explicar um pouco de matemática. Existe a regra dos 72 que divide 72 pelo retorno do investimento. Então, vamos supor que você está ganhando 10% ao ano com seu dinheiro, como investindo no mercado de ações, então seu dinheiro vai dobrar aproximadamente a cada 7,2 anos. Nos últimos 10 anos, o mercado de ações rendeu cerca de 13, 14%, por isso, é assim que seu dinheiro começa a trabalhar para você. Mas o problema é que, de novo, se você não está ganhando dinheiro suficiente, vai demorar muito, mas muito tempo para você conseguir dinheiro suficiente para realmente impactar sua vida de alguma forma. Para você conseguir qualquer tipo de liberdade com isso, esse ainda não é o melhor caminho. E eu acho que quase todo outro criador de conteúdo de finanças vai te dizer que esse é o caminho que você deve seguir. Começar a investir seu dinheiro no mercado de ações, tanto faz, mas o meu objetivo é conseguir liberdade o mais rápido possível. E é por isso que eu realmente não gosto muito disso. Vamos supor que você está investindo aqueles $150 por mês. Vai levar 20 anos para você juntar $90 mil. E sinceramente, $90 mil não vai mudar tanto assim a sua vida quando você pensa nisso. Não é o suficiente para você largar o seu emprego? Provavelmente você vai usar esse dinheiro como entrada em algum momento nesses 20 anos, tipo, simplesmente não é o suficiente. Mesmo que você dobrasse esse valor, ainda não seria uma quantia significativa de dinheiro quando se trata de você realmente ter liberdade sobre a sua vida. Se for só uma quantia de dinheiro parada ali, porque você vai acabar gastando esse dinheiro, ou mesmo que você tenha investido, está ganhando 10% ao ano, ganhando $9 mil por ano, não dá para viver com $9 mil por ano. Então é meio que essa zona de perigo onde a maioria das pessoas fica presa. Você acaba comprando uma casa melhor, um carro melhor, fazendo mais algumas viagens, e agora você fica preso nesse ciclo da corrida dos ratos, tendo que trabalhar para sempre porque está tentando seguir o conselho inteligente de economizar dinheiro e investir da forma mais básica, o que é ótimo, mas depende de quais são seus objetivos. Agora, a melhor forma que encontrei para conquistar liberdade no tempo de juntar seu fundo de emergência do modo tradicional é criar uma renda escalável como o primeiro passo. Se você tem um emprego convencional, mesmo com aumentos anuais de 3% ou 5%, isso apenas acompanha a inflação. Literalmente, olhe para os preços das casas de 5 anos atrás, 10 anos atrás, e compare com os salários de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Mesmo que você receba um aumento todo ano, simplesmente não é suficiente. Isso não é sustentável, principalmente se você tenta repetir o modelo dos seus pais e avós, com um trabalhando, o outro em casa e muitos filhos. Isso não funcionaria para mim matematicamente, por isso essa renda escalável entra como renda extra. Agora, quando você pensa em renda extra, quando a maioria das pessoas ouve falar de renda extra, elas pensam nessa ideia de tipo, vou fazer entregas pelo aplicativo, vou trabalhar em um emprego de meio período. Eu costumava trabalhar em uma empresa de limpeza, onde muitas pessoas tinham empregos em tempo integral e limpavam prédios de escritórios à noite para ganhar dinheiro extra. E embora isso seja algo ótimo, novamente, pode ser um bom primeiro passo. Isso nunca vai te dar liberdade por causa da matemática que discutimos. É preciso economizar muito dinheiro. Por exemplo, para viver com 40 mil por ano e nunca ficar sem dinheiro, sem precisar voltar a trabalhar, você teria que economizar tipo $1 milhão e 200 mil, $1 milhão e 400 mil, algo assim. Simplesmente não é sustentável. Simplesmente não é realista para quem ganha um salário normal. E se deixarmos isso de lado, precisamos construir algo escalável. Para mim, isso foi o YouTube. Eu tentei vários negócios diferentes, mas pra mim, o YouTube acabou sendo o negócio que eu gostei. Eu curti. Eu tinha algo único e diferente pra compartilhar. Eu tinha paixão por isso. E eu acho que esse é um investimento muito melhor aqui. Se você investir $1.000 ou $4 mil em ações, ganharia centenas por ano e levaria mais de 7 anos para dobrar o valor. Mesmo se dobrasse, ainda não daria para comprar um carro. Se você direcionar parte do seu tempo, energia e foco para longe daquele último esforço de economizar, daqueles 20% que são muito difíceis de cortar e nem fazem tanta diferença. Se você direcionar essa energia e foco para algo escalável, pode conquistar liberdade rapidamente. Porque vamos supor que você conseguiu reduzir essas despesas para, quanto dissemos, 36,50 por mês. Agora, ao longo dos próximos 4 anos, você só precisa construir algo escalável que gere 36,50 por mês, que gere 4 mil por mês, o que a maioria das pessoas consegue fazer se persistirem em algo de forma consistente todos os dias, toda semana, estudando, se dedicando por vários anos. Então você pode chegar a esse ponto em que talvez você não tenha muito dinheiro guardado, talvez você não tenha 90 mil guardados ou algo assim, mas agora você pode trabalhar com um notebook, agora você pode viajar, agora você pode ficar em casa com seus filhos, agora você
você pode fazer algo que você gosta todos os dias. Se for algo escalável como um negócio, talvez você só consiga aumentar seus ganhos em 3%, 5% ou 10% ao ano no emprego. É possível dobrar quando algo está alavancado e em escala, como a renda do YouTube, que duplicou quase todos os anos por vários anos. O mesmo pode ocorrer ao iniciar seu próprio negócio e aprender habilidades de alto valor. Muitas pessoas não fazem isso por falta de folga no dia a dia. É muito mais fácil simplesmente economizar esse dinheiro, fazer um pouco de progresso, sentir que está avançando. Você vai para o trabalho, volta para casa, assiste um pouco de TV, sai para se divertir. Você realmente não tenta ganhar mais dinheiro. E se fizer isso, talvez eu precise de $50 extras essa semana. Vou fazer umas entregas pelo DoorDash, não é grande coisa, não é tão difícil. Vou ouvir alguma coisa. Isso é o mais fácil. Estava disposto a passar noites e finais de semana, sem ganhar ou até perdendo dinheiro por 3 anos, até finalmente começar a lucrar. E aí isso dobrou, depois dobrou de novo, e então, quando eu tinha 24 anos, como meus gastos eram bem baixos, além de ter uma renda escalável e investimentos, consegui sair do meu emprego, minha esposa também, e seguimos buscando liberdade geográfica. Não fiquei preso ao ciclo de só economizar e fazer pequenos progressos, esperando que em 30 anos tudo melhore. É isso que você quer? Para alguns sim, outros não. Mas eu fiz uma lista com 7 trabalhos paralelos escaláveis que estão aí embaixo. Se você está procurando algumas ideias para começar, eu pessoalmente sou muito fã do YouTube, é o que eu conheço. É com isso que ajudei outras pessoas a conseguirem sair dos seus empregos. Então, tem um mini curso gratuito e alguns outros recursos aí embaixo se você quiser conferir. Mas no fim das contas, economizar dinheiro é ótimo, desde que seja apenas o primeiro passo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever. Veja este vídeo sobre uma forma de ganhar mais dinheiro, uma das várias fontes de renda escaláveis que comecei a desenvolver no ano passado. É realmente bom.